Como começar a vender na Amazon sendo iniciante, passo a passo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quem pode vender na Amazon, quanto custa você vender na Amazon, como que você faz para precificar o seu produto. Eu vou mostrar aqui na tela, na planilha, como que você define o melhor preço de venda para você vender na Amazon, quais são os melhores produtos para quem está começando a vender na Amazon, como que funciona a logística, como que você entrega os seus pedidos para o cliente e quais são as estratégias campeãs de vendas que você precisa aplicar desde o começo para você conseguir ter sucesso vendendo na Amazon, beleza? Indo direto ao ponto aqui, quem pode vender na Amazon? Para você vender na Amazon, você pode começar vendendo com o CPF ou com o CNPJ. Então, mesmo que você não tenha a empresa aberta, se quiser começar como pessoa física, você consegue começar a vender na Amazon como pessoa física. Mas, se você cria uma conta como pessoa física, você não consegue mudar essa conta depois para CNPJ. Diferente da Shopee e do Mercado Livre, por exemplo, que você consegue começar com CPF e na mesma conta migrar para CNPJ, na Amazon não. Se você cria uma conta CPF, você não consegue transformar aquela conta em CNPJ, você vai ter que abrir uma outra conta para vender como CNPJ. Então, você pode vender tanto com CPF quanto CNPJ na Amazon. Legal, e quanto custa vender na Amazon? Para você vender na Amazon, você tem que escolher um dos planos de venda, tem 2 planos de venda. Além do plano que você vai pagar também uma comissão para cada venda que você quiser e também você vai pagar uma parte do frete quando você vende na Amazon. Vamos por partes. O plano tem o plano pessoal, onde você paga R$2 por item vendido mais a comissão, né? E tem o plano profissional, onde você paga R$19,90 por mês mais a comissão. Na minha sugestão, faz mais sentido você usar o plano profissional, onde você paga R$19,90 por mês, independente da quantidade de itens que você vende. Por exemplo, se você entra no plano pessoal, que você paga R$2 por item, se você fizer 10 vendas no mês, você vai estar pagando R$20, que é o mesmo valor do plano profissional. Só que aí se você fizer 30, 40, 50 vendas, esse valor ele vai aumentando porque você está pagando R$2 por venda. Então não faz sentido para quem quer começar a vender na Amazon, para realmente se tornar um vendedor da Amazon, usar o plano pessoal. A minha sugestão é que você já use o plano profissional, que é R$19,90, e você pode vender quantos produtos você quiser. Inclusive, nesse momento, na data em que eu estou gravando esse vídeo, a Amazon está com isenção dessa taxa por 1 ano. Então, se começando a vender agora, você vai ficar 1 ano sem pagar essa taxa de R$19,90. Então, a minha sugestão é que você use o plano profissional. Legal. Aí, você vai pagar uma comissão para cada venda que acontecer. E essa comissão, ela varia entre 10% e 15% de acordo com a categoria do produto que você está vendendo. E aí tem essa tabela oficial da Amazon, onde a gente consegue ver qual é a comissão por categoria. Então, por exemplo, comidas e bebidas é 10%, eletrodomésticos de linha branca é 11%, saúde e cuidados pessoais 12%. E se você rolar aqui, né, a tabela, você vai ver todas as categorias. Produtos para bebê 12%, jardim e piscina 12%, brinquedos e jogos 12%. Mais para baixo a gente tem aqui, beleza 13%, beleza de luxo 14%, videogames e consoles 11%, esporte, aventura e lazer 12% e por aí vai. Aqui estão todas a taxa de comissão que você paga de acordo com a categoria do produto que você vende. Então você também paga essa comissão na Amazon. E aí também tem o frete. Quando você vende na Amazon, você tem basicamente 3 modalidades de frete. Você tem o DBA, que é o Delivery by Amazon, onde o estoque fica com você e a Amazon faz a entrega do produto. Você tem o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, onde o estoque fica nos galpões da Amazon e assim que acontece uma venda, a própria Amazon cuida de todo o processo de expedição porque o estoque já está lá na Amazon. E tem a logística de vendedor, que é onde o estoque fica com você e é você também que fica responsável pela entrega. É você que vai contratar um operador logístico da sua preferência, ou Correios ou uma transportadora. Então, no DBA, o estoque fica com você e quem entrega é a Amazon. No FBA, o estoque fica com a Amazon e a Amazon que faz a entrega. E na logística do vendedor, o estoque fica com você e você que fica responsável por fazer a entrega. No DBA, quando você vende pelo DBA, né, que é o Delivery by Amazon, como que funciona? Quais são as taxas que você paga? Para produtos abaixo de R$30, se seu produto custa menos que R$30, você vai pagar uma taxa de R$4,50. Se o seu produto custa entre R$30 e R$49,99, você vai pagar uma taxa de R$6,50. Se seu produto custa entre R$50 e R$78,99, você vai pagar uma taxa de R$6,75. Para produtos acima de R$79, aí tem uma tabela que mostra pra gente o valor que você vai pagar de acordo com a faixa de preço e com a faixa de peso, né? Então, para produtos de até 250 gramas que custem de R$79 a R$99,99, você vai pagar R$11,95. Para produtos de até 250 gramas que custem de 100 a R$119,99, você vai pagar R$13,95 e assim por diante, de acordo com a faixa de preço e de acordo com o peso do produto, você sabe quanto que você pagaria quando você usa a modalidade DBA. O estoque fica com você e quem faz a entrega é a Amazon. Ou seja, assim que é feita uma venda, a Amazon coleta no seu endereço ou você vai despachar o produto em algum ponto de coleta da Amazon, beleza? Já no FBA, como que funciona? No FBA, a gente tem uma outra tabela de preço, né? Então o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, que o estoque fica na Amazon e quem faz todo o processo de expedição, de entrega
entrega também é a Amazon, tem essa outra tabela aqui. Então, para produtos abaixo de R$30, independente do peso do produto, você vai pagar R$ 5,65. Para produtos entre 30 e 49,99 você vai pagar 5,85, também independente do peso. E para produtos entre 50 e 78,99 você vai pagar uma taxa de 6,05 independente do peso. Aí para produtos de 79 a 99,99, se ele for até 100 gramas você paga 10,05, se ele for entre 100 e 200 você paga 10,45, entre 200 e 300 você paga 10,95 e assim por diante. Ou seja, esses são os valores válidos enquanto eu gravo esse vídeo. Na data da gravação desse vídeo, esses são os valores válidos tanto para o DBA quanto para o FBA. Então essas são as tabelas atualizadas nessa data, beleza? Então aqui você consegue consultar de acordo com o peso e de acordo com a faixa de preço quanto você pagaria de frete quando você vende e o seu produto está pelo FBA. E aí na logística vendedor, você não vai pagar nenhuma taxa para a Amazon. Por quê? Porque a logística é 100% sua. Você vai armazenar o estoque e você que vai ficar responsável por fazer a entrega. Você que vai ficar responsável se você vai entregar pelo Correios ou por alguma transportadora e aí você não vai pagar nenhuma taxa para a Amazon. Então você paga uma taxa de frete para a Amazon quando você usa os serviços da Amazon, sendo no DBA ou sendo no FBA. Quando a logística é sua, você não paga taxa para a Amazon, você só paga a comissão e o plano, né? O plano e a comissão você paga independente do sistema de logística. O plano e a comissão você vai pagar sempre, né? Agora, na logística, só paga uma taxa de logística se você usar o DBA ou o FBA, que é o que eu aconselho. Eu não aconselho você usar a logística de vendedor, a não ser que o produto que você venda, ele seja muito grande ou muito pesado. Produtos muito grandes e muito pesados, você não vai conseguir usar o DBA nem o FBA. Aí você vai ter que usar a logística de vendedor. Agora, se o seu produto tem um tamanho normal, um tamanho convencional, está dentro de um peso que é aceito pelo DBA ou pelo FBA, eu aconselho que você use uma dessas duas opções logísticas e não use a logística vendedora, porque o seu frete ele vai ficar mais atrativo, ele vai ficar mais competitivo com o DBA ou com o FBA. Então, esses são os valores que você tem, né, quanto custa vender na Amazon, beleza? E aí, como que você faz para precificar o seu produto? Sabendo quanto custa vender na Amazon, como que eu faço para definir o meu melhor preço de venda? Aquele preço que eu consiga ser competitivo e também ter uma boa margem de lucro. E aí tem essa planilha de precificação que ela está dividida em duas partes. Do lado esquerdo a gente parte da margem de lucro bruto, ou seja, da margem de contribuição que eu quero, e a planilha vai falar por quanto você deve vender aquele produto. Do lado direito da planilha, você vai partir do preço de venda, por quanto eu quero vender, e a planilha vai te falar quanto vai te sobrar de margem de lucro ali. Então ambos os lados eles vão dar os mesmos valores, se você colocar os mesmos parâmetros, os valores vão ser iguais, porém de um lado ser parte da margem de contribuição e do outro lado ser parte do preço de venda, beleza? Então vamos fazer aqui a simulação, começando do lado esquerdo da planilha. Vamos colocar aqui que você queira ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto de 20%. Para quem está começando normalmente, a margem ela vai ficar entre 10% e 20%. Tem como você ter margens maiores na Amazon, tem como você ter margem de 25%, de 30%, de 35% ou até maiores, mas normalmente para quem está começando, que ainda não compra em grande volume dos fornecedores, que não tem acesso aos melhores fornecedores, a margem vai ficar entre 10% e 20%. E aí tem a comissão da Amazon, né? Como eu falei, a comissão ela varia entre 10% e 15% de acordo com a categoria do produto. Vamos colocar aqui que você está vendendo um produto de uma categoria que você paga 12% de comissão só para a gente poder fazer a simulação. E aí tem o frete da Amazon. Vamos considerar, nesse exemplo, que você está vendendo através do DBA, que é o Delivery by Amazon. Então no DBA o estoque fica com você e quem faz a entrega é a Amazon, assim que é feita uma venda, ou a Amazon coleta no seu endereço, ou você vai ter que levar o produto até um ponto de coleta da Amazon, tá? E aí no DBA, vamos voltar aqui na tabela, se você vende um produto até R$ 79,00, você vai ter esses valores fixos, então você vai preencher um desses valores aqui na planilha, tá? Então vamos imaginar assim, ó, eu vendo um produto pelo DBA e ele custa entre 50 e 78,99. Aí você vai pegar esse valor de 6,75, vai vir aqui na planilha e colocar aqui, ó, 6,75, que é o valor que você vai pagar de frete. Agora, se você vende um produto que ele tem um preço maior, vamos considerar no nosso exemplo aqui, que eu vou vender um produto que está entre 100 e 119,99. Então eu vou vir aqui, é um produto de até 250 gramas, ele está entre 100 e 119,99, então o preço, né, que eu vou pagar de frete, o custo de frete é 13,95. Então eu vou voltar aqui na planilha e preencher aqui, ó, 13,95. Legal. Aí tem o imposto. Se você vende como CPF ou como CNPJ MEI, você pode deixar 0% no imposto, porque você não vai pagar o imposto. No caso do CPF, você não emite nota, e no caso do CNPJ MEI, você paga uma taxa fixa de imposto, independente de quanto você fatura. Então, se você faturar R$1.000, R$2.000, R$5.000, você vai pagar ali uma taxa que é mais ou menos R$75 por mês, isso na data da gravação desse vídeo, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, a taxa está R$75 por mês, mais ou menos. Porém, o MEI tem a limitação que só pode faturar, no máximo, R$81.000 no acumulado dos últimos 12 meses. Então, no acumulado de 12 meses, você não pode ultrapassar o faturamento de R$81.000, porque se você ultrapassar, você não pode continuar sendo MEI. Você vai ter que ser ME, EPP, você vai ter que ser algum outro tipo de empresa. Então, se você for MEI, você pode deixar 0%, porque você paga uma taxa fixa, independente de quanto você fatura. E se você for CPF, você também pode deixar 0%, porque você não tem que emitir nota. Mas também não é possível você vender muito na Amazon com o CPF, porque assim que você começar a ter um volume de vendas razoável, a própria Amazon vai exigir que você migre para CNPJ. A Amazon não vai deixar você vendendo como CPF faturando muito. Quando a Amazon percebe que você está começando a ter vendas constantes, que seu faturamento está começando a aumentar, ela já vai exigir que você migre para CNPJ, ela não vai deixar você continuar
vendendo com o CPF. Então, vender com o CPF só dá para vender no começo, quando você está faturando um pouquinho. Assim que você começa a ter mais vendas, a Amazon vai exigir que você migre para CNPJ, aí você pode migrar para CNPJ MEI, e aí quando você bater o acumulado de R$ 81 no ano, você vai ter que migrar para outro CNPJ. Então, nesse exemplo, vamos considerar que você está começando como MEI, que é o microempreendedor individual. Então, eu vou deixar 0%, porque, né, como eu falei, o MEI paga uma taxa fixa. Agora, se o seu faturamento ele já for maior que R$ 81 mil no acumulado dos últimos 12 meses, você vai ter que ter um outro tipo de empresa, que é uma ME, uma EPP, você vai ter que estar no Simples Nacional, no lucro real ou no lucro presumido. E aí, nesse caso, o seu percentual de imposto, ele parte de 4%. Então, você começa agora uma empresa ME no Simples Nacional, você vai partir de 4% de imposto, e esse imposto, ele também aumenta conforme o valor acumulado nos últimos 12 meses. Quanto maior for o valor que você vendeu, que você faturou nos últimos 12 meses, esse percentual, ele aumenta para 5%, 6%, 7% e assim por diante. Então, quando você começa a vender na Amazon, você pode começar como MEI, mas tem que você bater ali os R$ 81 mil de acumulado dos últimos 12 meses, você vai ter que migrar para ME, EPP, e aí você vai colocar o percentual que incide na sua empresa, que parte de 4%. Nesse exemplo aqui, a gente vai considerar que a gente está vendendo como MEI, né, que é o microempreendedor individual, então eu vou deixar 0%, porque como eu falei, o MEI paga uma taxa fixa independente do valor que ele fatura. Legal. Aí tem o valor da embalagem, né, o custo da embalagem. A embalagem ela depende do produto. Se o produto é pequeno, se ele é grande, se o produto é leve, se ele é pesado. Quanto mais pesado for o produto, quanto mais resistente tem que ser a embalagem, mais caro fica a embalagem. Eu vou colocar R$ 1 aqui para a gente fazer a nossa simulação. E aí tem o custo do produto. Vamos imaginar que você pagou R$ 60 nesse produto no fornecedor. Nesse caso, para você ter uma margem de 20% de lucro bruto, uma margem de contribuição de 20%, você deve vender esse produto por R$ 110,22, considerando já todos os custos aqui da Amazon, do frete, da embalagem, do imposto, tá? Então, vendendo a R$ 110,22, você vai ter uma margem de 20% de lucro. Agora, vamos imaginar que os seus concorrentes estejam vendendo esse produto por R$ 99 e você quer vender por um preço semelhante ao deles ou um pouco mais barato. Então, vamos imaginar que você queira vender por 98, já que seus concorrentes estão vendendo a 99, tá? Se você for vender a 98, considerando a comissão de 12%, né? Vamos repetir os mesmos valores do outro lado. O frete é R$ 13,95. O imposto eu vou deixar 0, porque eu estou considerando nesse exemplo que a gente está vendo como MEI, né? A embalagem aqui é R$ 1 e o custo do produto é R$ 60. Nesse caso, a sua margem ficaria de 11,52, que está dentro da média que eu falei, entre 10% e 20%. Então a margem de 11,52, ela está ali dentro da média, como eu falei, né? Para quem está começando. É claro que aqui o seu lucro vai ser menor, mas seu preço está mais competitivo, né? Você tem às vezes um lucro menor, mas você vai vender um volume maior, né? Não adianta também você querer colocar o máximo de lucro possível, porque aí o seu preço pode ficar inviável se comparado com preços concorrentes. Então, o preço de venda, quem determina é o mercado. Como que está o preço médio que os seus concorrentes estão vendendo aquele produto ou um produto parecido com o seu, e aí baseado nisso que você define ali a sua precificação, e normalmente a margem vai ficar entre 10% e 20%, como eu falei. Por exemplo, imagina que você queira ter uma margem de 40%. Você fala, não, eu quero ter uma margem de 40%. Se você colocar aqui 40%, o preço de venda vai ser R$ 156,15. Se seus concorrentes estão vendendo a 99, vai ficar muito difícil você vender o mesmo produto que o seu concorrente por R$ 156,15. Por isso que eu falo que a margem de lucro não dá para colocar a margem que você quiser. Você vai colocar uma margem que deixe o seu preço competitivo se comparado ao preço dos seus concorrentes, beleza? Então, essa planilha aqui você consegue fazer as simulações de acordo com o seu produto, de acordo com a sua modalidade de frete, de acordo com o seu tipo de empresa, se é ME, se é EPP, se é MEI, se é CPF, você consegue fazer todas as simulações. Se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário planilha Amazon, que eu mando gratuitamente para você essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, beleza? Aí, depois que você define o seu preço de venda, que você faz a sua precificação, quais são os melhores produtos para quem está começando a vender na Amazon, tá? Existem basicamente 3 tipos de produtos, que são os produtos de marca, que são as marcas conhecidas, tem os produtos genéricos, que são aqueles produtos que não tem marca, e tem os produtos de marca própria, que é o produto da sua própria marca, tá? Para quem está começando, a minha recomendação é que venda produtos genéricos ou de marca própria. Eu não recomendo que você que está começando agora venda produtos de marca. Por quê? Porque produtos de marca, para você vender, você vai ter que ter um preço muito competitivo e dificilmente você vai conseguir superar os vendedores que já vendem esses produtos na Amazon. Os vendedores que já vendem produtos de marca na Amazon e vendem em grande volume, eles já têm uma negociação muito boa com o fornecedor, porque eles já compram em grande volume, eles já pagam um preço muito bom, por isso que eles conseguem vender mais barato. Você que está começando agora, que não tem relacionamento com os fornecedores, que não vai comprar em grande volume nos fornecedores, quando você tentar vender um produto de marca, você dificilmente vai conseguir ter um preço melhor do que aqueles vendedores que já vendem esses produtos. E o cliente que está comprando um produto de marca, ele vai comprar do vendedor que está vendendo mais barato, porque o produto ele já conhece, a marca ele já conhece, ele está comprando pela marca. Então, o vendedor que tiver com um preço melhor é o vendedor que o cliente vai escolher. Já nos produtos genéricos, o cliente ele não vai levar em consideração só o preço, ele vai levar em consideração a apresentação do produto, ele vai levar em consideração os diferenciais do produto, os benefícios do produto, a utilidade do produto. Então, quando você vende produtos genéricos, ou seja, produtos que não tem marca, você consegue se diferenciar. O cliente ele está comprando aquele produto pela funcionalidade, ele está comprando pela utilidade
utilidade do produto e não pela marca. Pouco importa a marca do produto para o cliente, o que vai importar para ele é se a funcionalidade, se a utilidade do produto vai servir para o que ele está procurando. E aí, se na apresentação você mostrar que aquele produto realmente vai ajudar o cliente no objetivo que ele está buscando, você tem mais chance de vender, mesmo que seu preço não seja o preço mais barato, porque como eu falei, o cliente ali ele está comprando pela apresentação e pela utilidade do produto e não necessariamente pela marca. Então ele não vai ficar comparando só o preço, ele vai ficar comparando a apresentação do produto. E vale a mesma coisa para a marca própria, né? A marca própria, quando você tem a sua própria marca e o cliente não conhece a sua marca, ele vai comprar o produto pela utilidade, pela funcionalidade, independente da marca que seja. Se for da sua própria marca, que o cliente ainda não conhece, ou se não tiver marca, para o cliente é independente, porque ele não está comprando pela marca, e sim, né, pela utilidade, pela funcionalidade do produto. E aí, se você apresentando o seu produto da melhor forma, você tendo uma apresentação completa do produto, falando os benefícios, das vantagens, você mostrando os diferenciais do produto, você tem muito mais chance de vender produtos genéricos de marca própria quando você está começando. Agora, se já tem uma loja física, já tem relacionamento com fornecedores, você consegue comprar em volume em fornecedores produtos de marca, não tem problema nenhum se vender produtos de marca. Não é que você não pode vender produtos de marca, você pode sim, e tem muita gente que vende produtos de marca e vende muito na Amazon, vende muito mesmo, mas para que você consiga ter sucesso vendendo produtos de marca, você tem que comprar esses produtos em volume, você tem que ter um ótimo preço, só assim que você vai conseguir ter sucesso vendendo produtos de marca. Por isso que eu aconselho para quem vai começar, iniciar com produtos genéricos ou de marca própria, beleza? Um segundo critério que você tem que avaliar aqui é que você não venda produtos que já são vendidos pela própria Amazon. Tem alguns produtos que a própria Amazon já vende, e aí para quem está começando é muito difícil você conseguir competir com a própria Amazon, porque a Amazon ela vai ter os melhores preços, as melhores opções de frete, a Amazon vai ter as melhores condições de venda daquele produto. Dificilmente você que está começando agora vai ter uma condição melhor do que a própria Amazon vendendo o produto. Então tem vários produtos de marca que a própria Amazon já vende, e aí não é aconselhável você que está começando, né, tentar vender o mesmo produto que a própria Amazon já vende. Mas a Amazon, como eu falei, ela só vende produtos de marca. Então, se você já for partir para produtos genéricos ou de marca própria, você não vai competir diretamente com a Amazon. Então, isso também eu não aconselho que você faça, tá? Um terceiro critério aqui é que você escolha produtos que já tem demanda na Amazon. Então, você vai pesquisar pelo produto que você pretende vender, por um produto parecido, né? E saber se já tem pessoas comprando, se já tem vendedores que vendem aquele produto semelhante ao que você quer vender em volume. Já tem muitas vendas acontecendo. Por exemplo, mais de 50 ou 100 vendas no produto. Quando você entra, você digita lá no produto, aparecem os vendedores. Quando você clica para ver o produto, vai mostrar quantas vendas aquele produto já fez. Se tiver ali mais de 50 ou 100 vendas, significa que é um volume razoável. Se nem apareceu o número de vendas, significa que aquele produto nem vendeu 50 unidades ainda. Quando não aparece o número de vendas, é porque ainda não fez 50 vendas. Então é importante que você valide. Lógico que você não vai olhar todos os seus concorrentes, mas o ideal é que você olhe ali alguns concorrentes e se a maioria deles estiver com alto volume de vendas, é um produto que você consegue entender que tem demanda. Agora, se a maioria dos vendedores que você olhou, que vendem um produto parecido com o seu, não tiver nem 50 vendas, nem aparecer o número de vendas, significa que aquele tipo de produto não tem tanta demanda para você vender na Amazon, e aí não é aconselhável que você comece por ele. Você até pode vender um produto que não tem tanta demanda de venda na Amazon, mas vai demorar mais para você vender, você não vai conseguir vender com tanta frequência. As vendas elas vão ser muito esporádicas e aí você não vai conseguir alavancar, você não vai conseguir escalar as vendas. Então o aconselhável, né, o recomendado é que você escolha os produtos que já tem uma demanda validada, que já tem alta demanda de venda na Amazon, para que você consiga já iniciar e ter mais chance de sucesso, beleza? E o último critério aqui na escolha dos produtos é que você consiga ser competitivo. Então você tem que escolher um produto que tem demanda e que você consiga ser competitivo naquele produto. De nada adianta você escolher um produto que tem demanda, mas o seu preço for um preço muito mais caro que o preço que os concorrentes estão vendendo. Então quando você tem um produto com demanda e o seu preço é competitivo, é um preço parecido, semelhante e até melhor que os concorrentes, aí sim você aumenta muito as suas chances de ter sucesso, de vender muito na Amazon, considerando também a questão dos produtos genéricos e os produtos de marca própria. E aí com aquela planilha que eu mostrei no vídeo anterior, você consegue simular ali, né, qual que seria a sua margem de lucro de acordo com o preço que você quer vender, para saber se vai conseguir ser competitivo ou não. Então você consegue ali fazer as simulações, beleza? Aí como que funciona a logística para você vender na Amazon? Como eu falei, a Amazon ela tem três tipos principais de logística. Tem o DBA, que é o Delivery by Amazon, tem o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, e tem a logística vendedor. No DBA, que é onde o estoque fica com você e quem faz a entrega é a Amazon, existem algumas restrições para que você consiga usar o DBA. E quais são essas restrições? A dimensão, né, o peso e o tamanho do produto. Então, o produto, né, a embalagem, ela não pode ultrapassar 1 metro em nenhum dos lados. Então, nem a largura pode ser maior que 100 centímetros, ou seja, 1 metro, nem a profundidade e nem a altura. Nenhum dos lados do pacote pode ultrapassar 1 metro. E a soma de todos os lados não pode ultrapassar 200 centímetros, que seria 2 metros, tá? E também o peso da embalagem não pode ultrapassar 22 quilos e o valor do pedido, né, não pode ser maior que 20 mil reais. Então, essas são as limitações para que você use o DBA. Então, se o seu produto ele tiver mais que 22 quilos, você não vai conseguir usar o DBA, você vai ter que usar a logística vendedora. Se o seu produto for maior que 2 metros na soma dos lados, ou se algum dos lados for maior que 1 metro, você também não vai conseguir usar o DBA, ou se o pedido, né, for maior que 20 mil reais. Além disso, também tem tipos de produtos que, independente do peso e do tamanho, também não são permitidos. Então, produtos inflamáveis, produtos explosivos, fragrâncias, baterias grandes, substâncias
oxidantes, substâncias tóxicas, materiais radioativos, substâncias corrosivas ou substâncias e artigos perigosos diversos, tá? Então, são produtos que, dependendo do produto, mesmo que ele seja pequeno e leve, você também não vai poder usar o DBA por conta dessas limitações que tem aqui. E uma outra limitação também do DBA é a região que você está localizado. Dependendo da região que você está localizado, pode ser que não esteja disponível, né? O DBA não está disponível nem os pontos de coleta e nem a coleta da Amazon na sua região. A Amazon já atende a maior parte do Brasil com o DBA, mas existem algumas regiões que você ainda não consegue ter acesso ao DBA, e aí nesse caso, se não tiver DBA disponível na sua localidade, você vai ter que também ter a logística própria, que seria a logística do vendedor, beleza? E aí, a outra forma seria o FBA. No FBA, existem também algumas restrições. E quais seriam essas restrições? Para você usar o FBA, você tem que ter CNPJ, né? Você tem que emitir nota fiscal, e a sua empresa, ela tem que estar aberta em algum desses estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. Um desses estados, se a sua empresa estiver aberta, você consegue usar o FBA. Se você tiver uma empresa que não está nesses estados, você vai ter que abrir uma filial em algum desses estados, e aí a Amazon te auxilia, né, a abrir as filiais. Então aqui, ó, conheça o programa de filiais da Amazon, onde a Amazon vai auxiliar você a abrir uma filial do seu negócio em algum desses estados aqui, normalmente em São Paulo, né, para que você consiga usar o FBA da Amazon, tá? Então você tem que ter uma empresa aberta em algum desses estados aqui. E além disso, também tem as questões de restrição do produto, né, onde não pode ter também mais que 22 quilos, o produto que você vende pelo FBA também não pode ultrapassar os 22 quilos como é no DBA, e a questão do tamanho do produto é a mesma coisa, não pode ultrapassar 200 centímetros na soma de todos os lados, e cada um dos lados não pode ter mais que 105 centímetros, é um pouquinho maior do que o DBA, né? O DBA é 100 centímetros, aqui no FBA é 105 centímetros, nenhum dos lados pode ter mais que 1,05 m para que você seja aceito a vender no FBA, tá? Então, se o seu produto tiver dentro das características, você consegue usar o FBA ou o DBA. Agora, se o seu produto tiver mais que 22 quilos, tiver mais que 2 metros na soma dos lados, ou qualquer um dos lados ultrapassar 100 centímetros ou 105 centímetros no caso do FBA, você vai ter que ter a logística vendedor, e aí é você que contrata o operador logístico que você quiser. Você vai contratar o Correios ou alguma transportadora para enviar o seu produto. Então, quem vende produtos muito pesados, quem vende móveis, por exemplo, normalmente usa a logística vendedor, porque a Amazon não trabalha com produtos pesados e grandes. Então, quem vende produtos muito pesados e grandes vai ter que usar a logística vendedor nesse caso, tá? E aí, quais são as melhores estratégias para você conseguir vender bem na Amazon? Começar a vender na Amazon já do jeito certo. O primeiro ponto que você tem que entender é que para você vender bem na Amazon, você tem que ser encontrado. Não tem como você vender se você nem é encontrado na pesquisa. Você tem que aparecer nas pesquisas para que você consiga ter alto volume de vendas. E aí, para você ser encontrado, tem alguns critérios que você tem que levar em consideração. Você tem que saber quais são os termos pesquisados e as palavras-chave que os seus clientes utilizam na pesquisa, para que você considere colocar essas palavras-chave, esses termos, no nome do seu produto. Quando você otimiza o seu produto, o nome do produto, com as principais palavras-chave e com os principais termos, você aumenta as suas chances de aparecer bem posicionado, de aparecer na maioria das pesquisas que os clientes fazem para encontrar o seu produto, tá? Então, essa otimização que você faz tanto no nome quanto na ficha técnica, porque na ficha técnica também tem como você colocar algumas palavras-chave, e essas palavras-chave são consideradas na pesquisa, ajudam você a ser encontrado no maior número de pesquisas possível. Por isso que é muito importante no cadastro você saber quais são as palavras-chave, os termos que os clientes usam para encontrar o que eu vendo, e você colocar esses termos e as palavras-chave no nome do seu produto. Aí, depois que você é encontrado, você tem que ser clicado, né? O cliente, ele pesquisou, encontrou o seu produto junto com vários outros produtos, porque no resultado de pesquisa aparecem vários vendedores que vendem o mesmo produto. Aí você tem que fazer com que o cliente escolha clicar no seu e não no seu concorrente. Primeiro passo é você aparecer na listagem. Agora eu quero que o cliente clique no meu produto. Para você conseguir aumentar as suas chances de ser clicado, também tem alguns pontos a ser considerados. Além de ter um nome otimizado, como eu falei no item anterior, com as principais palavras-chave e com os principais termos para você ser relacionado na pesquisa, você também precisa ter no nome algum diferencial. Você tem que colocar no seu nome alguma característica para que o cliente prefira clicar no seu produto e não no concorrente. Então o nome do produto tem que constar as palavras-chave, os termos pesquisados e também algumas características e diferenciais do seu produto para que o cliente prefira clicar no seu e não no seu concorrente. Além disso, além de ter um nome personalizado com diferenciais, com características importantes, a foto de capa é determinante. A sua foto de capa, que é aquela primeira foto que aparece na listagem de pesquisa do resultado, né, é uma foto que vai chamar a atenção do cliente e faz com que você receba mais clique ou não. Se a sua foto de capa for ruim, não for chamativa, as pessoas não vão clicar no seu produto. Então é importantíssimo que você tenha uma foto realmente chamativa, e uma forma de você conseguir ter uma foto chamativa é você modelar a foto dos seus principais concorrentes. Então você vai entender quais são as fotos que os meus principais concorrentes estão usando, qual é a foto de capa que eles usam, e você vai modelar, você vai criar a sua própria foto. Você não vai copiar a foto do concorrente, mas vai produzir uma foto parecida com aquela, porque você sabe que aquela foto que o seu concorrente está usando é uma foto chamativa, que você pode também usar uma semelhante ou uma até melhor que a dele, tá? E além disso, né, outro critério que faz com que você seja clicado, né, é a sua oferta, o preço que você está vendendo, a sua modalidade de frete, né? Quanto mais competitivo for o seu preço, melhor for o seu preço, quanto mais rápido for o frete. Se você está no FBA, por exemplo, que é o Fulfillment by Amazon, a Amazon entrega mais rápido, fica mais competitivo
competitivo. Então um cliente vai preferir comprar de um vendedor que está com um preço bom e que entrega mais rápido do que de um vendedor que está com um preço mais alto e que entrega mais lento, né? Então a logística vendedor, por exemplo, é a logística que tem uma entrega mais demorada do que a logística DBA e FBA. A mais rápida de todas é a FBA, em segundo o DBA, que também é entregue pela Amazon, e a terceira, né, aqui é a mais lenta, é a logística vendedor. Então você tendo uma logística que seja mais rápida, mais competitiva, vai ser melhor para você, a sua oferta fica mais atraente para o cliente, tá? Então aí, você tendo esses pontos otimizados, você tem mais chance de ser clicado, mais pessoas vão clicar no seu produto para comprar o seu produto. Então eu fui encontrado, eu fui clicado, agora eu preciso ser comprado. Eu preciso convencer o cliente que clicou no meu produto para ele comprar o meu produto, para ele escolher o meu produto para ele comprar. E aí quais são os critérios para você aumentar o seu potencial de vendas, né? O potencial de pessoas comprando o seu produto? Um primeiro critério que é muito importante é a apresentação do seu produto, a maneira como você apresenta o produto. Por quê? O cliente, quando ele clicou, ele já sabe o preço, ele já sabe o seu frete, ele já tem ideia da sua oferta ali, mas ele precisa agora saber mais sobre o produto. Então quando ele clica, é onde ele vai ter acesso a mais fotos, a descrição, a ficha técnica. Então a sua apresentação, ela tem que ser uma apresentação completa, uma apresentação persuasiva, que convence o cliente a decidir comprar o seu produto. E aí as suas fotos, elas têm que mostrar o produto em todos os ângulos. Você tem que ter ali entre 5 e 9 fotos mostrando os detalhes do produto, detalhes que são importantes para ajudar na decisão de compra do cliente. Foto infográfica, que é aquela foto que tem a imagem do produto e informações em texto, falando dos benefícios, falando das vantagens do produto. Você tem que ter a foto do produto sendo usado, a foto do produto contextualizado, a foto still, que é aquela foto estática do produto em fundo branco. Todas essas fotos, elas são necessárias e são importantíssimas para que você consiga aumentar o potencial de venda do seu produto. Se você tiver um produto cadastrado com uma ou duas fotos só, que não mostre o produto em todos os ângulos, você vai diminuir muito o seu potencial de vendas. Você poderia vender muito mais se o seu cadastro fosse completo, se tivesse todas as fotos possíveis do seu produto, tá? Além das fotos, é importante também que você tenha um vídeo review, um vídeo de apresentação, um vídeo onde você fale do produto, das características, das vantagens, dos benefícios, você mostre o produto na prática, o produto sendo usado na prática. Esse vídeo, ele tem um potencial altíssimo. Se a gente comparar um produto que tem um vídeo de apresentação com um produto que não tem vídeo, o produto com vídeo vai vender muito mais do que aquele produto que não tem vídeo, claro que se ambos estiverem nas mesmas condições de oferta, com um preço parecido, com um frete parecido. Então o vídeo ajuda você a potencializar demais as suas vendas na Amazon, então é importantíssimo também que você tenha um vídeo de apresentação no seu produto. Aí a descrição e a ficha técnica, você tem que colocar todas as informações para que o cliente não fique com dúvidas. O cliente, quando ele estiver lendo sobre o seu produto, ele não tenha dúvidas se aquele produto serve para ele ou não. A descrição, ela tem que abranger todas as informações importantes, a ficha técnica tem que constar todas as informações para que o cliente decida comprar o seu produto, escolha comprar de você. Então, além da apresentação completa, o cliente, ele vai confirmar a oferta, né? Ele já viu a oferta do seu produto, ou seja, ele já viu o preço, ele já viu o frete, ele já viu se o produto está em promoção ou não, a hora que ele clicou, né? Porque para decidir clicar, ele já olhou as informações, mas a hora que ele entra no produto, ele confirma a oferta, ele confirma o preço, ele confirma o frete, ele confirma ali se está em promoção ou não. E a reputação, a sua reputação tem que ser positiva. Se tiver um produto lá que está com reputação negativa, com avaliações ruins, com comentários negativos, você não vai conseguir vender, mesmo que você tenha um preço competitivo, mesmo que você tenha um produto com demanda, mesmo que você tenha uma apresentação completa, uma apresentação perfeita, você não vai conseguir vender se sua reputação estiver comprometida. Ah, Rafael, mas eu tô começando agora, eu ainda não tenho reputação. Não tem problema, você tem que estar ciente que você tem que construir uma reputação positiva desde o começo. É melhor você não ter reputação nenhuma do que ter reputação negativa, né? O cliente vai preferir comprar de um vendedor que está começando agora, que ainda não tem reputação, porque ele confia na Amazon. Ou seja, se ele comprar aquele produto de um vendedor que não tem reputação e der algum problema, a Amazon vai devolver, a Amazon vai resolver, o cliente não vai ficar no prejuízo. Então, o cliente, ele sempre dá um voto de confiança para vendedores que ainda não têm reputação. Agora, quando o vendedor já tem reputação negativa, aí a venda nem acontece. O cliente não vai querer se arriscar a comprar um produto que ele já viu que tem pessoas reclamando, que ele já viu que tem avaliações ruins daquele produto. Então, quando você está vendendo na Amazon, você tem que ter muita preocupação com o tipo de produto. O produto, ele tem que ter qualidade, para que quando a pessoa comprar, ela fique satisfeita com o produto. Não adianta você vender um produto na Amazon só por oportunismo, só por oportunidade. Ah, eu encontrei baratinho no fornecedor, vou vender ele sem saber se ele é bom. Você tem que testar o produto antes, tem que validar se realmente aquele produto é bom e ele vai entregar o que ele promete para o cliente, porque é só assim que você constrói uma reputação positiva, só assim você melhora a sua reputação e dessa forma, tendo uma reputação positiva, você vai vender cada vez mais, porque as pessoas que comprarem vão elogiar, as novas pessoas que entrarem vão ver que tem muitos elogios e também vão comprar, e aí vira um efeito de bola de neve positivo a seu favor, tá? Então, esses são os pontos importantes para que você consiga ser comprado. Então, primeiro ponto é eu ser encontrado, depois que eu sou encontrado, eu tenho que ser clicado, depois que eu sou clicado, eu tenho que ser comprado, e esses são os principais pontos que você tem que levar em consideração para você otimizar esse processo. Inclusive, a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Amazon Brasil, onde a gente mostra tudo isso aqui passo a passo na tela do computador.
conteúdo, a gente mostra para você como começar a vender na Amazon do jeito certo. A gente mostra para você na prática como definir o nome correto para o seu produto, como que você concatena os principais termos e as principais palavras-chave no seu nome para que você seja encontrado na maioria das buscas feitas pelos clientes. Como que devem ser as fotos para você cadastrar no seu produto. A gente mostra exemplo de várias fotos, o porquê aquela foto é estratégica, quais são as fotos que você deve ter, né? Fotos intencionais para que você aumente o potencial de venda do seu produto. Tem vários exemplos para você usar como referência, como tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo, quais são os melhores vídeos para você usar na apresentação do seu produto para você aumentar o potencial de vendas dele, como tem que ser a descrição, como tem que ser a ficha técnica. A gente tem aulas mostrando como cadastrar, como criar sua conta de vendedor, passo a passo na tela do computador, como que você cria a conta de vendedor, como que você cadastra seu produto também, passo a passo na tela do computador, tudo que você tem que fazer para cadastrar do jeito certo o seu produto, quais são os melhores produtos para você começar a vender na Amazon, como encontrar os melhores fornecedores para você, como ter uma reputação 5 estrelas para você vender na Amazon, quais são as técnicas e truques usados pelos top vendedores para você aplicar direto na sua loja, direto nos seus produtos e assim aumentar muito o seu potencial de vendas, mesmo que você seja um iniciante. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje está um preço extremamente acessível, é um preço realmente para ajudar você a começar já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. O link para você ter acesso ao curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? E o quarto ponto aqui importante, né, de estratégia de campanha de vendas é você usar o Amazon Ads. O que significa Ads? ADS é a sigla de Advertising, ou seja, propaganda. Então você vai pagar a Amazon para que o seu anúncio, né, que o seu produto apareça mais destacado, melhor posicionado nos resultados de busca. Então dá para você pagar, patrocinar o produto para que ele fique melhor posicionado, melhor ranqueado nos resultados de pesquisa. E aí você tende a ter melhores resultados, você tende a vender mais quando o seu produto está destacado. Mas o Amazon Ads, ele não garante vendas. Você fazer a Amazon Ads, você pagar a Amazon para aparecer melhor posicionado, não vai garantir que você vai vender. Vai garantir que você vai aparecer nas melhores posições, vai garantir que você tenha destaque no resultado de pesquisa, mas isso não garante vendas. Para que você venda, você tem que ter todos os pontos que eu falei aqui. Para que você consiga ter potencial de vendas, além de ser clicado, a pessoa tem que se convencer a comprar o seu produto. Então você tem que ter uma apresentação completa, você tem que colocar as fotos certas, você tem que colocar um vídeo de apresentação, você tem que ter a descrição completa para que aí sim o cliente se convença a comprar o seu produto. Então só faz sentido você fazer Amazon Ads de produtos que estão otimizados para isso. Não faz sentido você fazer Amazon Ads de qualquer produto se ele não tiver otimizado, se ele não tiver preparado para que ele consiga ter potencial de vendas de fato. Porque se você fizer isso com qualquer produto, você vai queimar dinheiro, você vai perder dinheiro e não vai conseguir vender do mesmo jeito, tá? Então o Amazon Ads é uma forma de você acelerar as suas vendas. Mesmo que você esteja começando agora, você consegue ter mais destaque, né, nos resultados de pesquisa e consequentemente acelerar as suas vendas ali, beleza? Bom, então aqui eu passei por todos os pontos principais. Quem pode vender na Amazon, quanto custa vender na Amazon, como que você precifica o seu produto, quais são os melhores produtos para você começar a vender na Amazon, como funciona a logística e quais são as estratégias campeãs de vendas para que você consiga seguir e aumentar o potencial de sucesso que você tem vendendo na Amazon. Como eu falei, se quiser ainda mais nossa ajuda, a gente tem nosso curso, o Mapa da Amazon Brasil, com o passo a passo para você começar a vender na Amazon já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. É para você vender já na rota do sucesso. O link para conhecer o curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!